Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que eu recebo todos vocês que estão aqui conosco em nosso canal e você que está chegando agora e ainda não conhece. Muito prazer, seja bem-vindo. Nossas aulas são todas gravadas semanalmente para discutirmos assuntos muito importantes e nesta aula de hoje você vai estudar comigo algumas problemáticas, alguns exercícios de função sintática. Muitíssimo interessante sabermos sobre concordância do sujeito, alguns casos de predicativo, também complemento nominal e adjunto adnominal. Vamos falar sobre isso nos exercícios e eu espero que você acerte todos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, faça a sua inscrição. Deixe aí o seu like, ative também aquele sininho do YouTube para você receber as notificações quando nós lançarmos nossas novas aulas. E elas estão por vir, já estamos gravando todas para que você consiga aprender português de uma maneira tão gostosa e tão fácil aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês e vamos para a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal! E vamos continuar com a nossa aula falando sobre análise sintática. E você vai comigo fazer alguns exercícios para treinar sua capacidade de interpretação e também analisar corretamente os termos das orações. Vamos fazer isso agora e já vamos começar com este exercício número 1. Vamos ler juntos a frase a seguir, extraída de um anúncio publicado por ocasião do retorno dos atletas brasileiros que haviam participado dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, fazia referência ao expressivo número de medalhas conquistadas por eles no atletismo. Estamos nos referindo ao ano 2003, já faz um bom tempo, mas aqui nós precisamos prestar atenção no que foi falado aqui pela Folha de São Paulo. Vamos lá. Os detectores de metais dos aeroportos vão apitar adoidado. Veja que interessante, porque o que nós estamos falando é o expressivo número de medalhas. E quando passamos pelaquela triagem, apita, por quê? Metal. Veja que interessante, os detectores de metais dos aeroportos vão apitar adoidado. Você já entendeu, é uma crítica muito elogiosa para os nossos jogadores. Só que agora, vamos comigo fazer algumas análises. A palavra adoidado está corretamente empregada ou deveria ser flexionada no plural? Justifique sua resposta baseando-se na classe da qual essa palavra faz parte nessa frase. Você agora, meu querido aluno, por favor, faça aquela pausa no vídeo e escreva corretamente a sua resposta. Também deixe aqui para nós o seu comentário, a sua dificuldade. Se você gostou do exercício, faça isso, participe sempre. É um grande prazer. Mas vamos agora ver essa resposta. A palavra está corretamente empregada, pois relaciona-se ao verbo apitar e está funcionando como advérbio, que é uma palavra invariável, não admite plural. Adoidado equivale a adoidadamente, loucamente, intensamente. Precisamos tomar cuidado para não errarmos nossas análises e o que as palavras em língua portuguesa nos indicam. Aqui funciona como um advérbio de modo como aquilo vai apitar. Adoidadamente. Eu optei por escrever adoidado como se fosse um adjetivo, não é? Mas funciona como advérbio. Tudo bem? É isso. Agora vamos ver uma outra proposta.
Vamos lembrar uns casos de sujeito, porque isso é muito importante. Considere estas duas regras de concordância verbal. O sujeito tem a ver com a concordância verbal. E o sujeito, se ele é simples, o verbo concorda com o núcleo dele, independentemente da ordem em que ambos se apresentem na oração. Como assim? O sujeito simples possui apenas uma palavra, um núcleo, que vai conjugar esse verbo. Ele pode aparecer antes do verbo, o sujeito anteposto, ou depois do verbo que nós chamamos de sujeito posposto. Você se lembra disso? É necessária a concordância correta. Mas se o sujeito é composto, quer dizer dois ou mais núcleos, há duas opções. O verbo concorda no plural quando ocorre depois do sujeito. Se o sujeito for posposto, o verbo precisa ir para o plural. E o verbo pode concordar no plural ou só com o primeiro núcleo quando ocorre antes do sujeito. Você deve se lembrar disso. Quando nós temos dois núcleos, se o sujeito está anteposto, vai tudo no plural. Mas se você tem dois núcleos pospostos e o primeiro núcleo for singular, o verbo pode concordar no singular com ele. Vamos fazer os exercícios para você lembrar essa proposta. Veja comigo na tela e agora é a sua chance de treinar sua capacidade para ver se você sabe bem português com referência à concordância verbal na área do sujeito. E aqui vamos comigo. O péssimo estado de conservação dos barcos. Decida para mim. Põe ou põe em risco a segurança dos passageiros? Qual seria a sua opção, meu querido? Você agora pense. Se necessário, novamente, pare o vídeo para pensar um pouco mais, porque eu já vou te mostrar a resposta. E a resposta é põe, exatamente. Por quê? O péssimo estado de conservação dos barcos. Se você tem dúvida disso, troque todo o sujeito por ele ou eles. Aqui seria ele. Ele o quê? O péssimo estado. E você percebeu que o sujeito é simples, anteposto, está concordando com o núcleo estado de conservação aqui. Tudo bem, meninos? Vamos continuar? Letra B. Do velho armazém da fazenda, restou ou restaram? Essas vírgulas que aparecem na sentença estão separando os adjuntos adverbiais. Nós não separamos sujeito de predicado por vírgulas, mas quando nós intercalamos os advérbios, os adjuntos adverbiais, nós precisamos marcar por vírgula. Por isso você deve estar estranhando. Aqui o verbo seria restou ou restaram. Vamos ler de novo. Do velho armazém da fazenda, restou ou restaram, pessoal. Depois da longa semana de chuvas, apenas algumas paredes em ruínas. Pense e agora decida. Restou ou restaram? Ficou fácil, não ficou? Ficou fácil de ver que seria restaram, porque algumas paredes restaram, elas restaram. Nós precisamos concordar. Apesar de o sujeito estar aqui posposto, nós precisamos lembrar da concordância. Não cometa equívocos. Vamos mais um pouquinho? Com a estiagem, novamente, veja o adjunto adverbial antecipado aqui. Você agora decida. Reapareceu, reapareceram. No meio da represa, novamente um adjunto adverbial. No meio da represa é o local. A igrejinha e as casas do antigo vilarejo. Você vai escolher reapareceu, reapareceram. Fique à vontade, pense um pouco. Perceba a igrejinha e as casas do antigo vilarejo. Nós podemos decidir por colocar os dois. Reapareceu a igrejinha e as casas. Não quer, reapareceram a igrejinha e as casas. Novamente, vamos chamar atenção. Se você optar por reapareceu, é porque você está em concordância com o primeiro núcleo singular igrejinha. Não há problema algum, só que você não pode desconsiderar casas do antigo vilarejo. É simplesmente uma questão de concordância, porque o sujeito está posposto e ele é composto. E o primeiro núcleo singular. Pode acontecer isso. Vamos mais um pouco. Letra D. Com a estiagem,
Você já deve ter visto aqui, é o advérbio. Agora aparece ali. Reapareceu, reapareceram. No meio da represa, as casas e a igrejinha do antigo vilarejo. Você viu que nós mudamos. Aqui você colocou as casas e a igrejinha. Agora, como vai ser a concordância do verbo com essa proposta aqui? Vamos lá? Você pode escolher. E você escolheu? Sim. E agora não há opção. Você precisa ficar com reapareceram. Por quê? Porque o primeiro núcleo, as casas, está no plural e nós não temos mais a opção de deixar aqui no singular. Não se esqueça dessas propostas e nas suas redações, nos seus escritos, na sua vida, na fala, aprenda e não erre mais. Fica muito bonito um português bem falado. Espero que você tenha acertado tudo. E, de novo, está com problemas? Fale conosco, deixe aí o seu comentário. Você teve dificuldades? Você tem dificuldades com essa matéria? Ela é bem importante, não é? Em outros vídeos vamos fazer mais exercícios assim. Mas agora eu preciso chamar de novo a sua atenção para uma outra proposta e vamos trabalhar um pouco mais. Veja comigo na tela o que apareceu. Em uma revista, ali, escrito sobre o assunto da educação, ele disse o seguinte: o povo estão com pressa, e colocamos entre parênteses a palavra sic. E vamos ler de novo. O povo estão com pressa para ser alfabetizado. De um gestor de educação básica do Ministério da Educação, demonstrando pleno domínio da concordância verbal ao discursar sobre o nível educacional dos brasileiros. Isso foi copiado da revista. Agora, o que nós vamos lançar para você? A palavra latina sic significa assim mesmo, dessa forma, e ela é empregada na transcrição de um texto para deixar claro ao leitor que no texto original havia algum tipo de problema ou erro. Agora, você, meu querido ouvinte, meu aluno, como se justifica então nesse texto a presença do sic? Você sabe me dizer por que nós colocamos o sic ali no povo estão com pressa para ser alfabetizado? Vamos responder à presença do sic. E você já deve ter visto. A resposta é clara. O sic foi empregado para indicar que o falante não empregou adequadamente a regra básica de concordância verbal da variedade padrão da língua. Você deve ter percebido que o povo estão... Complicou um pouquinho, mas agora vamos continuar com esse nosso bate-papo muito importante. Eu vou te fazer aqui uma outra proposta. Faça uma hipótese para explicar o que teria levado a pessoa a estabelecer de forma inadequada a concordância. Por que será que essa pessoa fez isso aqui, cometeu aí essa gafe, digamos, ou às vezes quis chamar até atenção? Como você explicaria isso? Qual hipótese levou esse cidadão a dizer o povo estão com pressa? Você sabe? Agora é o momento de você refletir um pouco. Pare o vídeo, responda, anote e depois diga-nos se você acertou essa resposta aqui conosco. Gostaria também de ler, se você puder, nos mandar. E aqui a resposta é a seguinte: ela flexionou o verbo estar no plural, influenciada pela ideia de plural contida no sujeito povo, que indica um conjunto de pessoas. Essa palavra, no entanto, está no singular. E o verbo, para concordar com ela, claro, deve ser flexionado no singular. Deveríamos dizer: o povo está com pressa, porque nós, em português, tratamos os nossos coletivos como singular, diferentemente da língua inglesa, que trabalha como plural. Veja que beleza, como funcionam as sintaxes, as organizações. E é óbvio que a pessoa aqui cometeu esse erro pensando que povo seriam várias pessoas e colocou o verbo no plural. Mas nós não podemos fazer isso porque a gramática deixa claro: a palavra povo é singular
e o verbo precisa entrar em concordância com ela, apesar de a ideia mostrar uma multidão de pessoas. Seria isso, não é? Muito bom. E para continuarmos o nosso bate-papo, veja que interessante esta pergunta. De que figura de linguagem a revista faz uso para criticar o problema gramatical na fala do funcionário do MEC? Eles usaram de uma figura muito comum na mídia, que é qual, você sabe, já deve estar aí na tua cabeça a resposta. É a ironia. A revista, ao afirmar que o funcionário do MEC demonstrou pleno domínio da concordância verbal, está, na verdade, afirmando o contrário, porque a ironia é isso, é afirmar o contrário daquilo que se propõe, que ele não sabe concordância, pois ele cometeu um erro elementar relativamente a esse aspecto gramatical. Espero que você tenha visto isso e vamos